Bom, nesse nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre as outras partes de um projeto de pesquisa. Eu quero relembrá-los, né, como eu falei anteriormente, que eu acredito que os três principais pontos e o segredo do sucesso de um trabalho de pesquisa residem na confecção de um trabalho que tenha um tema de pesquisa bem delimitado, um problema de pesquisa bem focado e uma hipótese razoavelmente bem definida. A hipótese há uma controvérsia entre os estudiosos, né? Muitos dizem que ela não seria tão essencial, mas na realidade ela ajuda a gente bastante. Porém, nós temos também outras partes que são muito importantes, tanto para o projeto de pesquisa, como de uma forma embrionária para já o nosso primeiro capítulo do nosso trabalho de conclusão de curso. Seja ele uma monografia, que no caso seria o primeiro capítulo, seja ele um artigo científico, que no caso seria a primeira seção, que são o referencial teórico, né, e também as referências bibliográficas, na realidade a revisão bibliográfica. Então, nesse primeiro momento eu quero falar com vocês sobre o referencial teórico, porque há muita confusão com relação a esse tópico. O que eu quero dizer com relação ao referencial teórico? Muita gente, quando pega um trabalho, uma monografia, um artigo científico, alguma coisa, um estudo de caso, muita gente, quando pega um trabalho, observa que a primeira parte, né, esse primeiro capítulo, ele tem lá um conjunto de teorias, citações, e normalmente os estudantes justamente chamam assim, capítulo teórico, né? Mas a gente precisa entender que ali dentro existe uma subdivisão, mesmo que ela não seja visível, que não esteja explícita, né? Mas ali dentro existe o referencial teórico e a revisão bibliográfica. Então, todo capítulo teórico de uma monografia ou de um artigo científico, ele é, na realidade, um conjunto que contém dentro dele o referencial teórico, ou marco teórico, como também chamam, né? E a revisão bibliográfica. E o que vem a ser, então, a diferença entre os dois, que muitos não conseguem fazer? É que, quando a gente chama de marco teórico, a gente está falando daqueles pesquisadores que são os que primeiro fizeram uma determinada ciência. Então, quando a gente está falando, por exemplo, na administração, marco teórico seria Taylor. Taylor é um marco teórico. Por quê? Porque Taylor foi o pai da administração científica. Então, se eu estiver falando sobre um modelo de gestão que, de alguma forma, pegue alguma coisa emprestado da administração científica, é melhor que eu comece o meu capítulo fazendo referência ao que vem a ser a administração científica e que isso seja feito nas palavras do próprio fundador da administração científica, do próprio Taylor. E é por isso que é como se fosse numa festa, né? Muita gente diz isso, né? Primeiro a gente serve o melhor vinho e depois a gente vai servindo os outros para impressionar. Mas a questão não é essa. Porém, a ordem serve, né? Esse nosso exemplo serve porque a ordem é a mesma. Num primeiro momento, nós temos que fazer citações, as referências teóricas, as definições, utilizando-se das palavras dos principais autores de uma determinada ciência. Então, se eu estou falando de administração científica, eu estou falando do Taylor. Então, eu cito o Taylor. Eu posso citar outros depois, mas isso não vai mais fazer parte do nosso referencial teórico. O teórico, o que fez a teoria, foi o Taylor. Assim como a gente tem, quando a gente está discutindo organizações, né, um motivo para citar o Fayol. Então, no caso da administração, o Fayol é um outro bom marco teórico quando a gente está falando de organização, da firma como uma organização. Em cada área, né, seja na área de logística, na área de comércio exterior, na área de administração de materiais, nós temos os principais teóricos que iniciaram, né, o que a gente chama de programa de pesquisa, ou uma linha de pesquisa. E são esses autores que vão compor o nosso referencial teórico. É por isso que o nosso capítulo teórico começa com definições e citações dos maiores expoentes de uma determinada ciência. E
É claro que depois dessas definições, depois desse primeiro momento em que a gente apresenta, né, os principais conceitos que a gente vai trabalhar, a gente vai ter que ter, com certeza, um conjunto de outros trabalhos mais atuais que vão, de uma certa forma, nos auxiliar a trazer aquela teoria para os dias de hoje. E é nisso que consiste a revisão bibliográfica, que, de uma certa forma, ela está junto ao referencial teórico, mas ela está depois dele, né? Então, esses trabalhos mais novos, outras pesquisas, né? Outros artigos que a gente busca na internet, outras monografias, mas aí monografias de pós-graduação, ou teses de doutorado, ou dissertações de mestrado, esses outros trabalhos dos quais a gente vai se valer para trazer dados, para trazer informações mais atuais, que nos ajudem a responder a nossa pergunta de partida, que é o nosso problema de pesquisa, tudo isso consiste na revisão bibliográfica. Eu estou revisando o que está sendo feito na ciência sobre um determinado assunto. E geralmente é aí que estão a maioria dos trabalhos mais novos, porque raros são os assuntos que nós não temos alguém, né, um expoente mais antigo, alguém que tenha iniciado aquele trabalho. Mas aquele trabalho inicial, ele pode não dar conta de resolver determinadas questões que se colocam apenas hoje. Então é por isso que o referencial teórico anda de mãos dadas com essa revisão bibliográfica mais extensa que a gente vai fazer e que vai contemplar, na realidade, um conjunto muito maior de autores, de pesquisas, que vão, todos eles entrelaçados, formar esse capítulo teórico. Então, esse primeiro capítulo não é apenas teoria, né? É teoria com ordem, onde a gente começa fazendo definições que são importantes porque falam de conceitos que serão utilizados no trabalho. E para essas definições, nada melhor do que fazer citação àqueles que, pela primeira vez, né, levantaram a sua importância na ciência. Então, quando a gente está falando de administração de empresas no quesito de marco teórico, a gente está falando de Ford, de Taylor, de Fayol, nós estamos falando de Porter, nós estamos falando na área de Kotler, nós estamos falando daqueles que iniciaram grandes temas de pesquisa. Esses são os nossos referenciais, temos eles por referência teórica, mas eles podem não ser suficientes para nós trabalharmos as questões que estamos interessados no nosso projeto de trabalho. Porque o nosso projeto de trabalho não fala da indústria como um todo, pode falar sobre uma indústria. Não fala sobre um país como um todo, pode falar de um estado ou de um método de produção. Então, nós precisamos também de algumas questões que são específicas e que não estão, muitas vezes, contempladas nesses trabalhos originais desses grandes autores. E é para isso que a gente contempla o estudo de outros autores e faz valer, né, de vários outros trabalhos e outras fontes de pesquisa para complementar esse nosso trabalho. Então, temos que enxergar esse primeiro capítulo como o capítulo que vai, de uma certa forma, resolver uma série de problemas que vão surgir lá na frente, porque você vai deixar claro, né, quando você está tratando de tal conceito, o que ele significa, para que não pairem dúvidas depois de quem está lendo aquele trabalho. Mas é muito importante, né? Dentro dessas referências bibliográficas e desse marco teórico, a gente vai selecionar apenas aquilo que é útil para o nosso trabalho. Nosso capítulo, portanto, não pode conter um monte de conceitos que não façam referência ao nosso problema de pesquisa. Eles têm que estar, em todo momento, justificados na necessidade do problema de pesquisa.